Aí eu importei ela. Tinha gamba lá na 8ª de Guaporé. Ah, deve ser parente do meu pai. Deve ser, né? E tu é gamba da onde, daqui da região? O meu pai, Vista Alegre. Vista Alegre. Vamos, então? Podemos começar? Sim, não, Bruninha, tu pergunta tudo, né? Eu? Que daí eu vou eu vou te respondendo, porque a pergunta tem que vir de ti. Tá, pode deixar. Que daí, a partir do momento que tu pergunta, Aí vai e tu indo. e tu me interrompa, porque eu vou, né? Meu avô. Guaporé, 8ª de Guaporé. Isso, meu pai tem uns parentes em Guaporé. Uma tia. E aí deve ser daquela... Daquela tropa. Essas aulas são bem boas, porque dá pra você ficar estudando, né, doutora? Tipo, ficar revisitando. Não, é de matar, né, Bruna? Porque é das 9 da manhã, ouve, das 9 da manhã, vai até o meio-dia, daí começa 1h30, vai até as 18h30. Não, é tudo São Paulo. São Paulo. São Paulo. É tudo São Paulo. Meu estado. Ah, é? Top, é nóis. Paulista, eu sou de São Paulo. Eu importei ela. Sim, porque tu é nosso aqui, né? Eu sou daqui. Sim, sim. Não, pode deixar. Tu tens que me cortar. E daí, se tu quer pegar tudo, tu vai ter que começar a me cortar. Doutora Elia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho deixo que eu muito começo, legal, porque assim. daí tu fala dos apoiadores Isso. e aí tu Eu entro com a... dá a sequência. Dou. Tá. Foi? Pode, Jeff. Então, estamos começando mais um nosso podcast, hoje com um assunto super legal. Quero começar agradecendo aos nossos apoiadores, Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com, Espaço Menon. Muito obrigado por estarem conosco mais uma noite. Gratidão! E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, gente. Acredito que todos já conheçam. Eu tô conhecendo ela pessoalmente hoje, mas eu acho que eu falo dela todos os dias. E ouvimos falar também, né? Muito. Então é um grande prazer receber você, doutora Lia. Que prazer enorme. Que bom, o prazer é meu. Nossa, eu tô muito orgulhosa de estar aqui. Eu tava com saudade de vir aqui. Ai, coisa boa! Isso, vai ser ótimo. Ai, que bom. Vai ser ótimo conversar com a Bruninha. Eu também já ouvi falar muito em ti. Ai, Bruna. coisa boa. Só que eu não imaginava que tu fosse tão bonita como tu é. Obrigada. E que trabalha com cabelo e que tem um cabelo tão lindo. Não, mas esse eu cuido esse. Não, tu não cuida não, porque o teu tá feio, o dela tá lindo. Não, eu cuido só das mulheres. Hoje. Mas ela é que cuida do cabelo dos outros, ela né? cuida. Ela é que faz crescer. Tu corta, tu faz o que tu tens que fazer, os teus banhos, as tuas coisas, mas ela é que dá as dicas, Eu costumo falar que eu estrago... O teu não tá feio nada, o teu tá lindo. Obrigado. Tá bem doidinho, tá bem lindo. Eu costumo falar que eu estrago e ela conserta. Certo. Né? É bem isso. Tá bom, a dupla acertou. A dupla tá bem acertar. feita. E, gente, a minha história, na verdade, com a doutora Lia, ela é bem engraçada. E quando eu falo que ela tá presente no meu dia a dia, isso é muito real. Porque eu falo que hoje, em uma consulta, se eu pegar um exame, mesmo não lendo o nome do médico que pediu o exame, hoje eu sei identificar, por exemplo, eu olho e falo, essa daqui é da doutora Lia. E é incrível, realmente, porque nós temos pacientes em comum, né? E toda vez que eu falo com eles, que eu olho que tá ali doutora Lia, eu falo, tá na mão certa. Tô despreocupada, porque a doutora Lia com certeza vai cuidar da tua saúde, o que vai melhorar muito os meus resultados referente a capilar. Uma coisa que eu particularmente gosto muito da doutora Lia é a medicina atual que ela trabalha. Isso eu acho muito legal, que é algo que a gente gosta muito. Muito. Né? A gente tá segue super. A gente tá bem inserido nisso e a gente somos curiosos, a gente estuda praticamente todos os dias sobre isso, né? E quando eu vejo, doutora Lia, o seu trabalho com as pacientes, pra mim é muito diferente. Pelo menos de todos os casos que eu pego,
quando eu pego um pedido de exame seu, é uma delícia ver. Uhum. É que, Bruninha, é verdade, tu tens razão. Assim, ó, eu trabalho com todo mundo. Eu trabalho com nutricionista, eu trabalho com a fisioterapia pélvica, eu trabalho com gente como tu, sabe? Eu trabalho com todo mundo. Todo mundo, eu faço o meu trabalho, o meu. E essa medicina integrativa, realmente, Bruna, ela é apaixonante. Só que assim, ó, ela é eterna, né? A gente nunca chega. Nossa, tu leva um susto. Tu leva um susto, tu tá sempre estudando, tu tá sempre abrindo um leque de aprendizado, assim, que é imenso. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho dado para as pacientes estudarem. Eu tenho dado vídeos para as pacientes estudarem. Se elas não estudam, azar delas, porque quem perde são elas, tá? Mas eu tenho feito isso porque é a maneira que eu tenho para encurtar um pouquinho a consulta. Porque senão eu fico, eu explico, imagina se uma pessoa leiga vai conseguir captar tudo que eu quero dizer para ela naquele momento. Por que eu tô te dando magnésio treonato? Por que eu tô te dando uma vitamina K2? Por que eu tô... aí a paciente pergunta, o que é isso? Não, eu não vou dizer o que é isso, tu vai estudar. Maravilha. Sabe? Eu obrigo a paciente a procurar. E elas estão amando. Porque é uma gostosura. Sim. Tu dá a colegas que tu já olhaste, ouviste, pra saber, não, esse colega é confiável, é assim que eu quero. Às vezes tem alguma coisa, por exemplo, que eu não gosto. Quando o colega diz assim, a vitamina B12 tem que estar acima de 800. Não, bola fora. Ela tem que estar entre 500 e 800. Então eu já digo, a B12 dele eu não quero que tu ouça, eu quero que tu ouça do fulano de tal. Entendeu? E daí eu vou fazendo assim, que daí a coisa anda bem legal. Porque, e não pode usar nenhuma medicação via oral, hormonal. Não, mas essa aqui é uma progesterona natural. A gente usa em grávida também. Ela é micronizada, ela abre no intestino. Então essa tu pode usar, entendeu? Porque tu vai ouvir que o colega lá que usa a transdérmica, a bioidêntica, ele não quer que tu tome. A não ser que tu faça sublingual. Sublingual não tem na nossa região. Sim. A gente tem que mandar fazer fora. Mas é isso, Bruna. E esse é o grande diferencial, né? Isto. Eu nunca vou esquecer que um dia eu peguei uma paciente tua e foi a primeira vez que eu vi uma B12 que eu olhei pra ela e falei, nossa, que inveja da tua B12. Eu tô lutando pra ter uma B12 assim, tava a 800, aí ela olhou e eu falei assim, Bruna, mas por que? Eu falei, mulher, uma B12 de 800 a 1.200 é a coisa mais fantástica. Eu falei, essa médica te deixou viva, né? Te deixou um avião pra vida. E elas olhavam assim, e eu gosto muito de atender eles e explicar do porquê, né? O porquê que você tem que ter uma B12, né, dessa forma. Por que você tem que ter a vitamina C dessa forma? Por que a tua ferritina precisa estar deste jeito? Então, eu acho, doutora Elia, que você tem uma abordagem que é muito difícil hoje em dia, que é do explicar e colocar o paciente para estudar sobre os benefícios daquilo que você está passando. E estão fazendo um aprendizado fantástico. Elas estão estudando. Tanto que elas vêm, às vezes elas me ligam. E aí, às vezes, eu tenho paciente que daí exagera, né? Eli, eu quero usar tal... Não. Aí tu tá exagerando. Aí já não dá, né? Aí dá uma paradinha. Então, aí eu digo sempre, gurias, nada de excessos. Por exemplo, eu não gosto muito daquelas carradas de cápsula. Não. Assim, as manipuladoras que a gente tem aqui, Bruna, eu gosto de todas, tá? Eu gosto da de Veranópolis, Nova Prata, das 3 que nós temos, Nova Bassano, Paraí. As nossas manipuladoras aqui são bem confiáveis, porque é gente muito de casa, né? Então, assim, uma faz fácil, uma coisa né? bem, a outra faz a outra coisa bem. Sim. Então, eu consigo descobrir. E quando eu tenho dúvida, Bruna, eu ligo pra elas, viste? Eu ligo pra eles, pra elas. Eu ligo pro Sérgio, pra Gabi, pra Veranópolis, a Ana. E eu converso com elas porque elas têm uma capacidade maravilhosa de fazer esta junção dos produtos, né? Por exemplo, a gamba, às vezes a gente não sabe. O zinco, por exemplo, ele dá dor de estômago, né? Sozinho, assim. Então, o que eu faço? Não, doutora, bota em cápsula gastroresistente, tal coisa, né? Por exemplo, Bruna, tu estava falando da B12. Sim. Que é difícil. A B12, a absorção dela injetável e via sublingual é a mesma. Agora, tem paciente, por exemplo, paciente que é muito tomadora de leite, que come muito derivado do leite da vaca, e que a história do glúten, a história do açúcar, isso impede uma boa absorção, que tu sabe que daí as bactérias estão trabalhando, né? Sim. Daí as bactérias que estão boas lá naquele intestino, elas sobem aqui pro estômago. O produto acaba apodrecendo, por exemplo, o ovo, a carne, daí elas não conseguem absorver. E daí o que aconteceu? A B12 delas vai lá embaixo no calcanhar.
Então, como que tu trabalha melhor? Se tá muito baixa, tu inicia com uma B12 injetável, mas tu não pode manter a B12 injetável. E é isso que eu vejo muitos meus colegas fazerem. E é uma conduta Já totalmente indicar o errada, injetável. porque ela faz assim, ó, e depois ela faz assim. E outra coisa, aquilo que eu falei antes, acima de 800 ela oxida. Tá. A B12, ela tem que ficar entre 500 e 800. Tá. Lógico, se for a 900, ou se for a 1000, tu regula de novo para paciente que não vai trazer nenhum grande malefício Sim. se ela ultrapassar um pouquinho. Mas tu tens que evitar, porque há a Um pico muito oxidação. alto. E daí tu acaba criando os oxidantes, né? Tu acaba criando aquela B12 que é para ser boa, ela oxida. Ela que te cria interessante. os oxidantes. Aí tu tem que usar um produto daí antioxidante. Tu tem que usar alguma coisa para limpar aquela... Não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo o pessoal usando muito a injetável. Muito. Ah, faz todo mês a injetável. Eu tenho paciente que fica com 2.000 e pouco de injetável. Hoje tu pode Mas não é sentir muito nada. alto daí. É terrivelmente alto. Aí pode 2.000. trazer malefício. E não é isso que eu falei. Ela é o oxida. oxida. Ela te traz um monte de malefício daí. Um estresse oxidativo, digamos assim. Exatamente, o estresse oxidativo. Falaste correto, tá? Daí aquele cortisol que vai lá em cima, daí a melatonina que fica lá embaixo, e daí aquela coisa toda... Aí causa um Daí bagunça descontrole tudo. total, né? Exatamente. É um horror. Então, o que a gente orienta? Se tá muito baixa, por exemplo, vamos supor que esteja em 140, tá? Que o limite, então, seria de 500 a 800. Então, eu saio com uma injetável e depois eu oriento com o sublingual. Pra ele Sublingual, subindo tu pode gradativamente. manipular ou em gotas hoje, sabe, Bruna? Dá pra manipular em gotas, dá pra manipular... Eles conseguem manipular até 1 miligrama, né? Junto com vitamina A, por exemplo. E daí tu pode usar 2 gotinhas ou 3 gotinhas por dia, conforme a quantidade. E a B12 manipulada é a metil... Como é que é? É a metilcobalamina. Metilcobalamina. A hidroxicobalamina é a melhor que tem, mas não tem no Brasil. Mas ela vem. Ainda. É isso aí, Gamba, ela vem. Tá? Vai chegar. Ela vem. Vai chegar, isso, tá? Doutora Lia, e quando a gente fala de T4? Que normalmente dá um grande desequilíbrio, né? Também no nosso... T3 e T4. T3 e T4 dá um desequilíbrio muito tireoide. grande da tireoide. E como é que você coordena os seus Não, pacientes? aí essa parte a parte eu sempre solicito, tem alteração, eu encaminho pro endócrino. Tá. Eu deixo o endócrino trabalhar, porque essa parte ela é muito, tem paciente que é muito fácil de tu dar a medicação, mas tem paciente que tá fazendo naquele momento uma tireoidite. Então, a Bruna pode ver que os meus pedidos de tireoide tem sempre o anti-TPO junto. Ai, sim, tem. Sabe? Às vezes tem o anticorpo antimicrosomial junto. Não é a pode ser coisa uma mais coisa linda. perdida assim. Tudo vem numa sequência. Sim. E outra coisa, no período perimenopáusico, tu sabe, né, que daí o FSH sobe e daí o TSH também se atrapalha, né? Sim. Porque daí a hipófise tá produzindo o FSH, o TSH, o ACTH, que controla o cortisol. Então, no período perimenopáusico, nossa, é o período mais difícil nosso para nós mulheres trabalharmos, né? Seja, não sei se tu já notaste no cabelo, Muito. a irregularidade menstrual, a ferritina que vai lá embaixo, ou que foi lá em cima, sabe? É um período bem E todos difícil. os sintomas associados. E aí né, as que também são bem pacientes ruins. dizem assim, mas como que tu vai me ajudar com relação a esse calorão que eu tenho? Eu só posso te ajudar com o transdérmico, eu não posso te ajudar de outra maneira. E aí eu tenho que proteger esse útero. Mas enquanto tu tá sangrando, fica mais complicado. Então esse período climatérico, o que é muito deficitário? A progesterona, né? A segunda fase do ciclo nosso é muito deficitário. Então também eu peço para estudar. Gurias, estudem, vocês vão acertar. Se vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Total. Porque daí a paciente se irrita. Não, mas eu tô menstruada de novo. Não, agora já passou 3 meses e eu não menstruei, daí veio um riacho de sangramento. Então, essa vinda dos transdérmicos é uma coisa fantástica, né, Bruna? É uma Veio coisa... realmente pra... Veio pra ficar. Veio pra ficar. Veio pra ficar, porque assim, ó... Transdérmico são os hormônios hormônios de que pele, passam na pele. De pele, Porque eles não são absorvidos pela corrente sanguínea diretamente, né? Correto que são absorvidos diretamente. São É direto Então, diretamente. pela corrente sanguínea. gordura, É direto. via corrente sanguínea. Aham. E eles fazem a segunda passagem no fígado.
Então, assim, ó, entendi. então essa história de tu tomar medicação hormonal, tudo que... Porque mesmo que eles ponham, ouve, é bem interessante que eu vou falar. Por exemplo, às vezes eu uso o adesivo, que tem o estradiol, o beta-estradiol, que daí é natural, mas tem a progesterona artificial. Eles não conseguem fazer um adesivo que tem os dois naturais. Então, por exemplo, vamos supor, Bruna, tu chega pra mim, tu tá com 51 anos, ali, eu tô louca de calorão, já faz 6 meses que eu não menstruo, vagina tá seca também, quero falar um pouquinho do laser depois também, tá? Uma das primeiras coisas que nos acontece é nós começamos a notar a secura de vagina. Porque a vagina deixa de exudar porque tá com carência de estrogênio, São um dos primeiros né? sinais? Um dos primeiros sinais. Junto com um leve calorão que começa, sabe? Começa a secura de vagina. A paciente começa a notar logo isto. E é muito interessante. E aí, o que eu faço? Então, eu ofereço o transdérmico. Outra coisa maravilhosa, Bruninha, a testosterona. Para nós, a testosterona, para libido, é maravilhosa, transdérmica. Mas assim, ó, eu tenho paciente que vem para mim usando uma dose de homem. Mas daí tem pelo, elas queriam pelo, não tem como. Então, qual é a dose do transdérmico ideal que eu posso usar para nós mulheres? Até 3 miligramas. Eu posso usar bem tranquilo. Sabe? Bem tranquilo. E outro detalhe, quando eu vou usar testosterona para melhorar a minha libido, e ouve, Bruna, ela é usada de manhã, mas ela melhora o teu sono, ela te dá um up, ela é fantástica. Sabe? Ela é fantástica. 2 miligramas que 2 tu usa. miligramas, é. Usando de 2 miligramas, não, fantástico. E ela é usada de manhã. Sim. E o que a gente pede para paciente é que quando vai fazer o pump, faça o pump na mão e nunca coloque no mesmo local. Sempre abaixo do umbigo, né? Algum local abaixo do umbigo. E massagear até que seque. Não pode perder o produto, né? Sim, até muito sentir caro. que absorveu bem. Então, um dia numa coxa, um dia atrás da coxa, um dia na nádega, um dia no abdômen. E sempre usou a parte dos hormônios transdérmicos sempre que tu pode ir longe da mama, né? E a paciente que tem útero, ou mesmo a que não tem, hoje, por exemplo, eu tenho 70 anos, eu uso. Eu uso uma progesterona natural, que é o Juno, ou útero gestan. Eu tomo uma pérolazinha à noite antes de dormir, de 100 miligramas. É maravilhosa. E isso a gente complementa muito no período do climatério, né? Porque daí tu complementa a segunda fase, então do 14º dia ao 29º dia. E aonde que entra o laser? Onde que entra o laser? O laser entra em qualquer idade, Bruna. O laser entra assim, ó. Pacientes que têm monilíase de repetição, elas perdem todo o colágeno vaginal. Porque o que o laser é? O laser CO2, ele repõe o colágeno. Não na primeira vez, tanto que são 3 sessões. E normalmente, às vezes, é a 4ª. Para paciente que teve câncer de mama, na verdade, o laser íntimo, ele foi criado para paciente que tem câncer de mama. Porque tu sabe que o câncer de mama não dá para usar hormonioterapia, né? Então, como ela não pode usar hormonioterapia, a vagina dela fica hiper seca. Porque além dela ter tido aquele câncer de mama nos seus 35 anos de idade, o colega é obrigado o oncologista a te provocar uma menopausa. Ele seca o teu ovário, ele faz o teu ovário ficar quieto. Porque aquela paciente tá com um componente hormonal, ela tem receptores positivos para o componente hormonal, né? Então ele tem que fazer o bloqueio. Então a vagina dela fica completamente seca. E isso é uma perda muito ruim. Então hoje tá liberado o uso de um promestrieno, um creme vaginal, que é hormonal, mas que não tem conotação com essa parte dos receptores hormonais positivos, né? Antigamente a gente usava, depois trancaram, agora voltou a usar. E quando eu tenho dúvida, eu converso muito com a minha filha, com a Bruna. A Bruna é oncologista lá em São Paulo, de mama. Eu tenho uma filha que é oncologista. Então, esse lado, porque eu não consigo estudar tudo, né? Não dá. E eu ainda por cima tenho 7 gatos pra cuidar, tá? E o marido. E o marido. E aquele quilo de pacientes. Muito paciente. Eu tô na fila. Que quer dizer? Então, só terminando de falar, Gamba, sobre o laser íntimo, que é maravilhoso, ele entra pra tudo. Assim, ó, a gente trabalha em incontinência urinária, claro, grau leve a moderado, né? O grau grave, eu consigo ajudar, mas não consigo fazer a paciente melhorar. Mas aí que vem a associação, né, Bruna? Por exemplo, quando eu tenho problema de couro cabeludo, eu dou a medicação para paciente, compenso o que falta ali, mas
eu digo, ó, procura a Bruna. Ó, procura a fisioterapeuta pélvica. Tu tá precisando melhorar essa incontinência urinária junto comigo. Então, no pós-menopausa é muito comum nós perdermos urina. Tem aqueles escapes, né? Tem paciente que tem muito escape. E aí o laser recupera isto. Que legal. Ele é fantástico. O laser tem um poder fantástico. Ele é uso fantástico. muito pra patologias, né? Enfim, de couro cabelo. Fantástico. E esse laser que vocês falam é o mesmo? Depende do que a O meu é o doutora CO2. O meu é o laser CO2. Não, o meu não. É. O meu não é. Eu acho que o teu laser é mais parecido com aquela que trabalha com a fisioterapeuta, né? Que é mais leve, né? Isso, não, o meu laser é um maquinão, né? Ele é mais potente. Ele é uma hora dessas a gente pode fazer um outro podcast, né? Falar sobre só hormonioterapia, sobre essa parte. E essa questão porque tem muita gente que não... Eu atendo, né? Muitas mulheres e várias delas têm medo da reposição hormonal. Sim. Porque eu percebo que nessa fase inicial da menopausa, na menopausa, primeiro que elas sofrem muito de várias formas, né? E o cabelo, ele vai para um lugar que não tem o que fazer. Ele é tudo, Gambá. O né? cabelo mostra tudo que tem lá dentro. E ele é um belo de um sinalizador. Eu acho que é uma das piores né? fases do cabelo é nessa... E às vezes eu pergunto, mas tu tá fazendo reposição hormonal? Aí a maioria, eu acho, tem um pouquinho de medo, um pouquinho de... Até algumas falam, eu acho que eu vou ter que fazer porque, tipo, tô chegando no meu limite. Gamba, por isso que eu mando ler. Por isso que eu peço pra lerem. Porque é o seguinte, há muitos anos atrás foi feito um trabalho chamado WHO, tá? Que era um trabalho... os americanos fizeram... Os ingleses ou americanos? Não me lembro qual dos dois, mas eu acho que foram os americanos. Eles fizeram um trabalho tão estúpido. O trabalho é muito estúpido, porque eles pegaram mulheres acima de 60 anos para fazer um trabalho com hormonioterapia via oral. Naquela época era o Premarin, não sei se vocês já ouviram falar nesses hormônios. Eram hormônios conjugados, era de urina de égua prenha. Tá? Nossa. Era um hormônio, a gente usava como o creme vaginal, era fantástico. Era assim, era um estouro, tá? E maravilhoso. E daí, na época, caiu fora tudo, porque daí fizeram um trabalho durante 5 anos. E é claro que dos 60 anos em diante, tudo que tu toma via oral e que é artificial, e mesmo agora a gente toma muito cuidado para dar para uma paciente que tenha medicação via oral. Depois eu quero falar um pouquinho de anticoncepcional, tá? Eu tava pensando. Que é uma coisa venenosa também, mas que a gente tem pouca alternativa também, né? Sim. Mas assim, esse trabalho fez com que o mundo de médicos, inclusive eu na época, porque eu estava na Santa Casa na época desse trabalho, tá? Que a gente, Deus o livre, usar a medicação hormonal. Provocava trombose, provocava câncer de mama, provocava tudo. E aí, Gamba, aí que começou devagarinho a surgir essas alternativas que são os transdérmicos, porque eles não são tão novos, os transdérmicos. O adesivo, que tem o beta-estradiol, que é o hormônio natural do nosso ovário, ele já tá no mercado há pelo menos 20 anos. Bastante. Ele veio como Estrador, o chamado Estrador, sabe? Ele era de 100, tinha de 50, de 25, tem ainda. E ele era puro. E daí a gente tinha que dar uma progesterona, que na época era uma artificial, era medroxiprogesterona para proteger o útero, tá? Então já tem há mais de 20 anos e veio vindo por causa desse trabalho. Então, mas está provado que as medicações via oral, hoje, elas são artificiais. Por exemplo, tem uma tibolona, tem um medicamento, eu não quero falar nome comercial, é maravilhoso. Nos primeiros 5 anos, 6 anos de tu usar uma via oral, tem paciente que senta bem, ela não tem gordura no fígado, ela não tem nada de contraindicação para aquela, nunca teve trombose, não tem nada que contraindique o uso daquela via oral. Ele é um medicamento fantástico. Junto com creme vaginal, sabe? De estriol, aquela paciente vai ficar muito bem com aquela tibolona. Sabe? Normalmente eu dou 1,25, eu não dou 2,5. 2,5 às vezes engorda. Mas tem paciente que fica bem com 2,5. Então, assim, Bruna, nada é definitivo, sabe? Nada é eu dizer, Bruna, tu não pode usar tal coisa. Sim. Não é isto que tu não pode usar. Eu acho que tudo é ponderação. Sabe, tudo é tu conversar com a paciente, ver. Mas assim, eu sou muito relutante em usar via oral. Via oral que eu digo de artificial. Sim, sim.
Eu tento trabalhar, mas no começo da menopausa é difícil tu conseguir só com o transdérmico tirar o calorão da paciente. Precisa amenizar todos eu preciso amenizar, então eu preciso equilibrar. Se aquela paciente não tem contraindicação para o uso da via oral, de tipo de uma tibolona, associado ao transdérmico, eu entro, sabe? Então, assim, é aquela história, eu tenho que conversar contigo, Gamba. Você tem que conhecer. Eu tenho que te conhecer, eu tenho que te perguntar. E a minha primeira consulta, eu não faço mais consulta primeira por convênio, porque eu não consigo. Porque eu demoro 2 horas e pouco para fazer uma consulta. É bem feito. Não, eu acho fantástico. Pois é, mas daí assim, daí assim, a gente não sai do chão, né, Bruna? Sim. A minha secretária reclama muito comigo sobre isso. Amor. Mas eu adoro. Mas é melhor cuidar de uma pessoa bem cuidada, né? É tão bom, sim, é tão bom. Do que ser aquela coisa é muito bom. Dá pra superficial, depois né? sair, agradecer e dizer que nunca foi atendida assim. E que ela sabia que eu ia resolver o problema dela, sabe? E eu acho que esse é o teu diferencial. Porque o segredo do médico é ouvir o paciente. Exato, E ninguém mais ouve, né? Ninguém mais ouve. Normalmente a gente entra, passa 15 minutos, sabe? Né? Aí, tipo, você sai com todas as dúvidas que você chegou, porque você não conseguiu, enfim, conversar, tira tudo e vira essa coisa mecânica, né? Então, eu acho que o teu diferencial é justamente esse. Além de atender, além de toda a experiência, tipo, o teu paciente, ele sai muito bem informado. Porque normalmente quando eu converso com eles, e é basicamente a mesma linguagem, eles já sabem. Mas a doutora Lia me falou sobre isso, mas a doutora Lia me falou sobre isso. Eu falo, nossa, que diferente. Gamba, só terminando aquela história, então hoje elas estão mais informadas. Porque eu peço para estudar. Gurias vão estudar, vão ouvir. Olha o quanto vocês vão perder se vocês não fizerem isso que eu tô orientando vocês. Então elas fazem. E elas vão, as mulherada da nossa região são maravilhosas, né? São gaúchas. São empenhadas. Sabe que gaúcha elas são bem brava empenhadas. gente. Doutora Lia, anticoncepcional. Bom, ruim, toma, não toma? Bruna, é uma controvérsia muito grande, mas ouve, uma menina de 15 anos, ou de 14 anos, ou de 20 anos, tu não tens o que fazer. Tu tens que dar o anticoncepcional para ela. Mas como assim, ouve, essa paciente eu tenho paciente menina, jovem, que já teve trombose de ilíaca. Essa não pode tomar anticoncepcional. Sim. Esse, de jeito nenhum. Mas nem o anticoncepcional convencional ela não pode tomar. Aquele que não é, que destina estradiol, que não é artificial. Então, assim, a gente fica meio de mão amarrada. Mas, assim, as próprias pacientes estão tomando as decisões delas. Chega uma hora, por exemplo, elas estão com 28 anos de idade, com libido baixa, sabe? Então, elas vêm e perguntam, né? O que tu acha de eu parar? Daí eu digo, vai estudar. Daí eu Adoro. Porque assim, eu não posso tomar essa decisão, né? Por A ela. paciente, eu não posso tomar essa decisão, né, Gamba? Ela tem que tomar essa decisão. E daí ela vai estudar e ela volta. Ela diz, foi ótimo. Eu me senti super bem, a minha libido tá maravilhosa. E eu tô descobrindo de novo o meu corpo. Que legal. Eu vou te dar uma recomendação que eu gostaria que tu ouvisse. Pode. É um site de direita, porque eu sou de direita, tá, Bruninha? Eu não escondo nada pra ninguém. A deixa eu Conecta aqui anotar. meio briga comigo por causa dessa história da direita, tá? Tá. Mas numa boa, tá? Ouve, o site é da Brasil Paralelo. Tá? E é assim, é um podcast, é uma conversa paralela com um colega médico que se chama Felipe. E o título é Anticoncepcional. Eu vou ver. Tu vai amar. Outra dica que eu te dou também, assim, acompanha o Dr. Juliano Teles. Juliano Teles. Em toda essa história de cabelo, de suplementos. Ele é eu vou super querido. E a Kátia Aranaka, que é tua médica, né? Minha médica. É pouco fantástica ela. Gente, ela é é demais. fantástica. Ela é fantástica. Uma sabedoria. Ela tem uma linha de raciocínio Tem que a gente dar. baba, Eu né? dou pra todas as pacientes. Por amor de Deus, ouça essa mulher. A gente conheceu ela. A Bruna tem fibromialgia, né? E a gente conheceu ela num podcast. Com uma outra médica, a Ana Beatriz Barbosa. É uma querida. Espetacular Uma também. querida. Aí eu falei pra Bruna, é essa médica que tu precisa. Aí eu fui junto, né? Que eu adoro. Mas ela é Não, fantástica. Ela é fantástica, mas ela é geriatra, ela é dermatologista, ela é Cirurgia cirurgiã plástica. plástica, ela é Sim. nutróloga, ela é mais alguma Oftalmologista. coisa.
Não, é muita coisa. E tem, a gente viu alguns vídeos dela também com um ginecologista, o Ítalo Rashi. Ai, o Ítalo é maravilhoso. Sim, a parte hormonal dele é maravilhosa. Falou muito bem. Mas o Juliano Teles também fala bem da parte hormonal. Eu já notei. A Sônia Umbelino também é uma camarada joia pra falar da parte hormonal. É uma mineira que abre a live dela e ela diz, bom dia. Ela é muito engraçada. É porque é informação, né? Não tem como tu entregar, assim como tantas coisas, né? Tu entregar toda a tua saúde, que é a tua vida, né? Sem ter o menor conhecimento. Exato. Porque a gente fica o tempo todo, ainda mais é uma cultura, eu imagino, cuidando da doença, né? A gente tá acostumado a cuidar da doença. Então, se perguntarem, vou fazer 29. Tomo minhas cápsulas e tudo mais, e tô sempre fazendo exame. É porque eu não quero ter problema doença, lá na frente. Eu tô sempre de cada... Ela pede o quê? Cada 6 meses os exames, né? Cada 6 meses, normalmente, ela pede uma penca de exames. Então, eu com 28, 29 anos, tenho saúde e tudo, mas... lá pra frente eu não chegar com 70 anos assim, ó. Maravilhosa, sim. Né? Então, é cuidar da saúde e não da doença, né? Tá sempre correndo atrás depois do... Antigamente a gente não sabia fazer isso, né, Gamba? A gente só trabalhava, estudava. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre fui de sair, fazer pós. Agora eu tô fazendo um pós de nutrologia, né? Que é fantástico, né? Uma turma de São Paulo, maravilhoso. É aquilo que eu falei, um sábado e domingo inteiro, né? Mas é assim, ó, é um monte de aprendizado. Nossa, é muita coisa. É como se tu tivesse que nascer de novo e ter todo esse tempo para aprender, sabe? E eu só descobri isso, eu sempre digo que a melhor coisa que me aconteceu foi ser expulsa do nosso hospital. Porque a partir daí, sim, né? A partir daí eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para paciente de uma maneira diferente. Eu comecei claro que eu dependo dos laboratórios, não tô desfazendo absolutamente nada, mas assim, ó, eu quase não trabalho mais com medicamento das Big Tech. Eu trabalho dentro do que eu posso com o natural. E o que é ótimo. Nossa, é maravilhoso. Né? Porque, na verdade, é trabalhoso, Bruna, mas é muito compensador. É muito compensador, é muito trabalhoso. Sim. Porque tu tem que raciocinar, tentar fazer... aquela paciente que fazer uma coisa compacta, sabe? Uma coisa que não onere muito a paciente, porque isso também é oneroso, né? E que ela fique bem com aquilo que tu tá dando. Não, e depois eu dou 60 dias, ó, gurias. Depois, quando vocês me trouxerem os exames, a gente arruma o que tá faltando pra arrumar, sabe? Ajusta. Isso. Progresso. Tá? E daí uma coisa, Bruninha, que também tu pode falar com os teus pacientes sempre, é que eles fazem assim, ó. Por exemplo, tu arruma uma coisa, tu orienta, e daí depois de um tempo eles largam. Daí eles voltam pra estaca zero. Então eu digo, gente, vocês têm que fazer a manutenção. Total. E cada 6 meses por aí, ó, tá fazendo, talvez não precise uma penca de exames, mas alguns exames que tu tava carente, tu volta a repetir pra ver se eles melhoraram, né? E essa é uma briga, assim, nossa, que é uma loucura. É porque o pessoal pensa que aquilo que tu tá dando é remédio. Na verdade, não é que tu tá usando. Tu tá usando um complemento. Exatamente. É como tu usar suplemento de que o cara vai pra academia, né? Ele faz suplemento com glutamina, com creatina, até com testosterona, né? Como diz o outro. De uma forma meio, às vezes... Errada. Exato. Sem nenhum apoio ali por trás. Então, eu voltando pro anticoncepcional, eu acho que tem uma idade pra te usar anticoncepcional. Mas eu acho assim, mulheres a partir dos 30 anos não tem mais cabimento de tomar anticoncepcional. Nem vou tomar mais, gente. A partir dos 30 anos não tem cabimento. Tu tem que achar alternativa. Uma delas, não tomar nada e usar preservativo. Botar um DIU, um Quilena ou um Mirena. O Quilena hoje tá muito bem, obrigada. Ele tem uma progesterona, Bruna, artificial. Ele tem uma progesterona em baixíssima dose. Ele trabalha muito o útero, ele deixa aquele útero quieto. Houve, Bruna, antigamente, bota 20 anos atrás, tudo quase era cirúrgico. E não tinha como resolver, então, esterectomia. Eu fui pioneira na colocação dos DIUs aqui do Mirena, tá? Que o Mirena tem uns 28 anos já de mercado, pelo menos gaúcho. E aí eu tratava na época endometriose com a colocação do DIU. Eu já tratava. E aí na época era contraindicado paciente que tinha tido trombose e não podia usar nada, eu usava.
Eu usava. Assim, ó, eu fui muito briguenta com relação às coisas. Por exemplo, Bruna, tinha NIC 1. Na época, eles indicavam cone, retirar um pedaço de colo. Eu não fazia. Sim. Eu dizia, eu vou te controlar. Tu vai fazer o controle, como manda o figurino aqui comigo, porque eu faço colposcopia. Eu faço videocolposcopia. Eu vim de Santa Casa fazendo videocolposcopia, fazendo microscopia. Então, eu te conheço do fio do cabelo até o dedão do pé quando tu vem lá pra mim. Eu sei que aquele colo lá não tem aquilo lá que ele tá me dando. E se aquilo lá que ele tá me dando também, o dito do NIC 1, não me levava a fazer o cone. Na minha cabeça não era. E eu tinha colega que quando eu ia nos congressos, elas diziam assim, Lia, tu é louca. Porque só tu que faz isso, né? E depois, com o tempo, veio que não era pra fazer. Que o NIC 1 não tinha indicação de cone. Entendeu? E daí eu dizia, quem é que é a louca? Eu ou vocês? É que vale a pena usar, então, assim, ó, né? Bruna, eu faço esse lado espiritual também, né? Tu sabe que eu faço sabedoria de cabala, eu faço ciência sagrada indiana. Então, eu acho que esta luz... O que é isso? Não é minha, é uma coisa linda. Tu vai amar. Não, a gente ama Mas só que daí pouquinho, a é gente muita coisa. ama essas É muito coisas. comprido. Eu acho que uma outra oportunidade A gente nós fala temos que falar disso. sobre isso. Eu adoro. Eu A gente também. adora. Eu amo. A gente Tá? adora. É maravilhoso. E as pacientes também gostam muito de ouvir. Eu vim uma vez aqui, falei sobre os livros, né? Eu falei sobre, dei orientação de livros, onde é que o pessoal podia procurar para começar, né? Porque são coisas bem difíceis de começar. Mas eu te dou depois, Gamba, Eu quero. os nomes. E até te Eu adoro. empresto, se tu quiser. Quero sem problemas. muito. Cabala, adoro. Não, a gente ama. É maravilhoso. Eu estudo já há um tempinho também. Doutora Lia... Só pra nós não fugir do assunto gente, aqui, só pra não pessoal. fugir, gente. Eu vou aproveitar muito essa mulher hoje. TPM. Opa, Eu sou uma maravilhoso. pessoa que eu sofro muito com TPM. E eu sofro mais ainda. É dores de cabeça, é dores no Mas, Bruninha, seio, então é desculpe, uma tu toma loucura. anticonceptivo? Nunca tomei. Ah, tá. Então, o que tu tá tendo? Tu tá tendo uma carência de progesterona de segunda fase. E a progesterona, ela acontece a partir de uma ovulação. Tá. Então, assim, ó, mesmo que tu tenha um ciclo vamos supor, de 28, 29, tu tá tendo tensão pré-menstrual porque existe uma carência. Existem duas coisas que são, ou três. O magnésio, tá? Ele é super importante para quem tem tensão pré-menstrual. A B6, tá? E a progesterona. Então, o que tu tem que fazer? A partir do 14º dia, por exemplo, o magnésio e a B6, eu posso te dar todo como dia. complemento, né? Tu toma todos dia, os dias. antes de deitar. A Kátia deu, É maravilhoso. A Kátia te deu, né? E a E a progesterona também. tu tem que usar Pela manhã. Não, a progesterona não pode ser contínua. O ideal é do 14º dia Tá. até o 24º. Tu vai usando, pode ser o que a gente dá pra grávida, que é uma progesterona natural, que é... Por que eu digo que ela é natural e cápsula? Porque ela é uma cápsula micronizada, Bruna, ela abre lá no intestino. Eu já tomei na gravidez. Isto pode ser tomado e colocado na vagina. Mas pra nós, fora de gravidez, colocar na vagina, não, né? Porque daí dá uma meleca lá, né? Daí incomoda. É melhor tomar. É melhor tomar. Daí a gente toma e toma do 14º dia ao 24º. É maravilhoso. A tendência é que tu te sinta melhor. E o magnésio, o ideal é que tu tome o treonato. Tá. De 300 miligramas, por exemplo, com uma B6 de 50, sabe? Já super alivia. Aí tu vai aliviando. Tu bota uma vitamina K2, né? Que protege as tuas artérias também um pouquinho, porque tu é jovem, né, Bruna? Aí, a outra coisa que é importante falar, vitamina K2, sabe? Coenzima Q10, nossa, Explica é maravilhoso. um pouquinho pra gente, doutora Elia, porque, por exemplo, muita gente, quando eu falo sobre isso, eles não sabem do que eu tô falando. Eles não sabem mesmo, porque ninguém sabe. Então, assim, ó, por exemplo, magnésio, tá? Qualquer tipo de magnésio. Tá. Magnésio, vitamina K2 e vitamina do sol, tu vai botar o cálcio lá no osso. Tu vai ajudar a botar o cálcio no osso. Esse trio aqui. O que a gente costuma, às vezes, fazer? Eu, por exemplo, costumo dar vitamina K2 numa proporção. Por exemplo, se tu não tem placa nas carótidas, eu costumo dar a vitamina K2, por exemplo, para gente jovem, 70, 80, tá mais do que bom. Tem placa nas carótidas, ou para 125, 140. Aí eu dou junto com o magnésio, o treonato. Por que o treonato? Porque melhora o sono, sabe? O magnésio Melhora treonato, muito ele é junto com o quê?
Daí eu posso dar junto com a taurina. Não, mas eu digo ele é porque, tipo, tem o magnésio de malato. Não, mas tu pode fazer tudo separado, tá, Sim. Gambá? Tu tem 5 tipos de magnésio. Tu tem o cloreto de magnésio, tu tem o magnésio quelado, tá? Que é aquele que melhora a função intestinal. Tu tem o magnésio de malato, tu tem o magnésio bisglicinato, que é muito bom para dores articulares, que daí tu pode fazer uma mistura. E tu tem o magnésio treonato, que melhora muito o fluxo cerebral. E quando ele melhora o fluxo cerebral, ele melhora o sono. Entendeu? Então a gente costuma dar o magnésio treonato à noite, né? A taurina. O pessoal pensa que a taurina é só pra academia. Não, balela, ela é maravilhosa. também. Ela é um baita de um sedante, sabe? Eu pesquisando, né? Porque a Kátia nos deu as formulações e eu vou pesquisar um por um. Mas tu tá certo. Um por um. Aí tu aprende. 2, 3 Exato. dias depois eu já me esqueci. Aí eu vou lá de novo e pesquiso. E aí tem a taurina, eu vi que ela é chamada como a... Como é que fala? É como se fosse a suplementação da vida, né? Isto, ela é maravilhosa. Ela é similar a uma creatina, por exemplo. A creatina também é fundamental que tu tome. Por exemplo, mesmo que eu não faça atividade física, a creatina, o segredo dela é 3 gramas pra mim, por exemplo. Eu faço academia, mas não faço com peso lá. Minha academia é bem leve, né? Sim. Eu faço academia mais com alongamento, etc. Né? Eu não quero me quebrar, eu não quero ficar fazendo peso, não. Eu faço numa boa. Mas a minha professora me cobra, e eu tenho a professora de Pilates também, que é maravilhosa, também, que me cobra também. Mas assim, ó, a taurina, por exemplo, eu costumo botar a taurina junto com o magnésio treonato para dormir melhor. Eu tomo. Eu tomo B6 de 50, a taurina de 200 à noite, magnésio treonato de 300. Eu boto, eu posso botar um pouquinho da B12, porque eu absorvo a B12 via oral. Mas tem gente que não absorve a B12 via oral. Tem gente que não. Então tu tem que fazer ou sublingual, como cápsulazinha, ou como gotas. Mas daí tem para comprar também. Tem da Pura Vida, desse pessoal que vende na internet, né? Tem em gotas também. E a vitamina do sol, eu adoro, só dou em gotas. Então o segredo, por exemplo, a coenzima Q10. A coenzima Q10, quem toma medicamento para placa de carótida, porque quando os médicos dão atorvastatina, ou a rosuvastatina, ou a pitastatina, seja lá o que for, eles sempre dizem que é para baixar colesterol, mas não é. Eles deviam dizer que é para estabilizar a placa de gordura ou de cálcio que o paciente tem a placa lipídica é aquela placa que se solta. E a placa de cálcio, normalmente é porque o paciente usou muito derivado do leite. E o derivado do leite da vaca hoje, ele não compensa mais muito para nós, né? O nosso organismo não aceita mais muito isso, né? E então aí tu tem que dar a coenzima Q10. Por quê? Porque toda a estatina, Bruna, é bem interessante. Tem uns vídeos do Dr. Samuel Dalilassi sobre estatina que é bem interessante de ouvir, sabe? Para fazer um aprendizado. Então, quando tu dá a estatina, que o médico dá a estatina, ele deveria dar a coenzima Q10. Porque a estatina te rouba todo o ATP, te rouba toda a energia. Entendeu? Por isso que as pacientes reclamam muito quando elas estão tomando de dor nos membros inferiores, de cansaço, sabe? Porque baixa a base, baixa todo o colesterol, que é a base para te fazer o cortisol, para te fazer a testosterona, para te fazer o estradiol, para te fazer a tua progesterona, é do colesterol que vem. E ninguém sabe disso. Claro que os colegas sabem, né? Entendeu? Todo mundo sabe, porque todo mundo que fez faculdade passou por bioquímica, passou pela fisiologia, não tem como tu não saber isso. E aí, o que faz? A coenzima Q10, então, ela te compensa, né? Por exemplo, se tu tá tomando 10 miligramas, dá pra aquela paciente, tu pode dar em gotinhas, que é o Maxolve, que tu pega em manipuladora, tu pode manipular de 200 miligramas, se for uma pessoa de 70 anos como a Lia, mas se for uma pessoa jovem como tu, Bruninha, aí, nossa, dá pra usar até 100 miligramas, dá pra usar até menos, 50, da coenzima Q10. Mas daí tu trabalha a mitocôndria da célula com a coenzima Q10. Porque a estatina tira o ATP lá da mitocôndria, tá? Só para dizer pro público o que é a mitocôndria é a célula que faz a nossa respiração, que são bilhões, né? Bilhões delas. Mas cada uma é uma, né?
como cada um de nós é um, né? É fascinante, Interessante, né? Eu adoro. Não, a gente ama. Eu adoro. A gente Não, fica é fascinante. aqui babando. Então, tomara que todo mundo que tenha me ouvido, Ai, que sim. tá usando estatina, né, de alguma maneira, ou rosuvastatina, ou atorvastatina, ou simvastatina, ou seja lá, o pitastatina, seja lá o que for, que lembre que tem que usar uma coenzima Q10. Não precisa nem Vai vir para repor, trazer nem equilíbrio. na lia. As próprias manipuladoras sabem como é que elas têm que Já dar sabem isso. conduzir. É, sabem conduzir porque não tem contraindicação. Sim, sim. E é muito legal porque a maior parte desses suplementos não tem, né, contraindicação assim, tipo, coenzima Q10, magnésio, Não, né? graças a Deus. Sim, graças a Deus. Não, ainda bem. Né? Porque imagina, né? Doutora Lia, hoje tá se falando muito de cortisol. Né? Opa. Hoje tudo é cortisol, enfim. Qual é a tua opinião, né? Ou explicar pra galera, tipo, quais são os benefícios de um cortisol alto, baixo, equilibrar ou não. E quais são os malefícios que eles podem trazer pra gente, mas que a gente não tem essa noção. Tipo, sintomas que pode estar relacionado com cortisol e a gente não faz nem não tem ideia. Maravilhoso, Bruninha. Pergunta maravilhosa. Bruna, ouve, o cortisol é assim, ó. Eu vou começar com o erro do que o pessoal faz. Tá. O cortisol, não adianta tu só dosar o cortisol da manhã. Sempre que tu dosar um cortisol, tu tem que dosar aquele das 17 horas também. Por que essa história? Porque assim, ó, o cortisol das 17 horas, ele tem que estar mais baixo do que aquele cortisol da manhã. Porque senão a tua melatonina não levanta. E a tua melatonina não levantando, tu não vai dormir. Porque o cortisol é o maior causador do estresse oxidativo que a gente estava falando antes. E ele vem por estresse. Por quê? Porque a tua suprarrenal, o cortisol, ele é o ímpeto. Ele é, quando tu tá assustada, tu leva um susto, o que tu fazes? Tu libera adrenalina e cortisol. Né? O cortisol sobe. Mas o cortisol é o que mais dá estresse oxidativo quando ele tá alterado. E ouve, Bruninha, quando ele fica alto e a melatonina fica baixa, a tua testosterona fica lá no calcanhar. Então é um círculo vicioso. Aquilo vai indo num tombo. Entendeu? Então, o paciente não sabe, nossa, eu tô estressada, mas por que eu tô tão cansada assim? Vai ver, a testosterona dela tá abaixo de 2,5. Uau, muito mais. Uau, é verdade. E por que tem tanta... Não sei se faz parte do assunto agora aqui, mas eu vejo pelas clientes e que a Bruna comenta, a ferritina tão baixa. A ferritina tão baixa em mulheres, principalmente por causa da Nossa, perda sanguínea muito e o uso porque, do anticonceptivo. nossa. O anticonceptivo, porque assim, ó, aí vem a desbiose intestinal, gamba. Aí entramos numa seara que é um mato, né? Um mato, não dá pra entrar. Mas é maravilhosa. Mas a desbiose intestinal é o intestino todo desequilibrado. E o grande problema do anticoncepcional é este, né? Quem toma anticoncepcional tem, por exemplo, assim, a paciente diz assim, mas eu sangro tão pouquinho, como é que eu posso ter uma ferritina tão baixa? Porque ela tá tomando anticoncepcional. Porque ela tá tendo a desbiose intestinal. Então, o público, né? Falando ao público, o que é uma desbiose intestinal? A desbiose é o que é bom, o teu intestino tá botando pra fora pelo cocô. E o que é ruim, começa a fazer furinho no teu intestino e vai pra dentro do sangue. Entendeu? Aí tu cria o estresse oxidativo, certo? Por uma desbiose intestinal. E que é um problemão, gente. Hoje é um problemão. Nossa. É um problemão. E é comum, né? E daí assim, os 3 inflamatórios, né? O leite, o açúcar E o e o glúten. glúten. Então eu recomendo para minhas pacientes gurias, vocês não precisam parar com tudo. Vocês podem usar a manteiga, que tem gordura boa, que é a gordura boa. Procurem cozinhar com banha, tá? Não usem óleos vegetais, de preferência, Isso. por favor. E procurem, se vocês puderem, não usar mais leite nessa idade que vocês estão. Procurem não comer o doce, o açúcar com o leite. Daí vira um veneno, mas eventualmente, claro que tu vai comer o teu doce, que tu vai comer uma pizza, né? No dia seguinte é como diz o Samuel Dalelace, tu vai comer o lixo, né? No dia seguinte tu vai estar um pouco lixada, né? É. Isso aí. Mas enfim, é uma seara muito grande para se falar. É. Como que tu resolve? Outra coisa, Bruninha, a desbiose intestinal. Então, assim, ó, as manipuladoras estão fazendo probióticos aqui. E fazem probióticos bons, porque às vezes a paciente não tem condições. Ela diz, ai, Lia, mas aquele probiótico que tu me desse lá tá R$110, tá 140. Então, as gurias, as manipuladoras aqui de toda a região, elas manipulam um probiótico também. Então, a gente tem a possibilidade de fazer por R$40, por exemplo, de tu ficar usando e dar uma melhora. Mas o segredo é
trabalhar, a nutricionista tem que trabalhar, a paciente tem que ouvir a nutricionista, a Nutri tem que se inteirar mais sobre a desbiose e ter uma orientação melhor em cima disto. É porque tem um impacto muito E não grande bloquear, no porque às corpo. vezes a orientação da Nutri é muito bloqueio, né? Aí a paciente não faz, né? Aí não faz. E muitas vezes também é por um caminho muito comercial, né? Eu cheguei a questionar na consulta que eu tive com a Kátia, né? Que ela apresenta todas essas informações. Inclusive que ela te ensina a ir lendo o teu exame, né? Porque ela vai lendo o exame junto contigo. Eu questionei ela, eu falei... É o que eu faço com o paciente. Maravilhoso. Eu falei, tá aí... E o que os outros médicos, né, aprendem, né? Porque se é tão claro assim, se é pra ser algo simples, né? Por que a gente vai tanto, tipo, aí nutricionista enche de, por exemplo, whey, sei lá, 1000 coisas, que não é benéfico, que vai piorar. Não. Então é uma coisa muito fechada que, às vezes, tu vai e tu diz, gente, mas... Não, e de um nicho né? muito grande, né, doutora Elia? Porque quando a gente, por exemplo, olha médicas como você, nós estamos falando de uma médica que olha para a causa, que olha para o que está acontecendo dentro de você como pessoa. Então, é fazer uma leitura daquilo e falar, olha... Mas tu imagina, Mas Bruninha, tem quando eu muitos fazia médicos que não obstetrícia, que fazem isso. luxo que era. Eu enxergava o bebezinho, ele conversava comigo dentro da barriga. Ai, que Tu não lindo. tem ideia o que era maravilhoso. Olha isso. Eu sabia tudo, eu pedia eco, no caso pro Garceso, pro Vicente, mas eu já sabia o que tinha ali, porque era como se ele estivesse me contando o que tinha Olha ali. isso. Tem histórias lindíssimas, lindíssimas. Não, e hoje, doutora Elia, é doido a gente olhar isso, que é muito mais fácil você ir a um médico e ele te dar um remédio relacionado ao sintoma e, tipo, Que é o normal. né, a causa deixa pra outra hora, do que, por exemplo, fazer como você. Tipo, olha, você tem uma desbiose intestinal. Como que a gente vai tratar isso? Assim, 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 assim. O que o teu corpo precisa pra regular isso que tá acontecendo, que tá mexendo com o teu cortisol, que tá indo pra tua... Sabe? Sim, Né? é muito amplo. É muito Gente, é lindo. Mas muito é muito doido. legal, né? Não, é maravilhoso. É muito Não, legal. tu navega. A gente começa a entrar nisso e assim tu vai. Nossa, tu navega. Tu não te dá conta do tempo, sabe? Tu fica navegando, mas daí uma coisa é uma conexão com a outra, mas daí que tu enxerga Deus, né, Gamba? Tu enxerga Deus, né? Porque daí é ele em tudo. É tudo, é uma coisa, uma loucura, uma coisa extraordinária. E a medicina, ela tá literalmente se encaminhando pra isso, né, doutora? Vai, pra medicina integrativa. Sim, é bonita. pra- Vai com o passar dos anos que ela vai... A gente vê o que, quanto ó, tá forte, né? As big techs vão ficar... Porque assim, olha o que é a história da quimioterapia, né? Ai, A história sim. da... Não É posso verdade. falar muito também, porque a minha filha é oncologista, né? Daí não posso entrar muito nessa seara também, porque não me compete também, né? Querida das pacientes. Amadas, é verdade. Gente, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Ah, Que não. pecado. Um pecado, mas com certeza Queremos a próxima. queremos a próxima para outros assuntos. Eu já gostei desses assuntos. Não, eu também. Não, e aí, de repente, vocês também vão buscar mais coisas, né? Pra Não, perguntar total. mais. Porque assim, ó, a gente só pode dar tópicos, né, Bruna? A gente não, Não, tem sim, como sim, ficar tem, claro. desenvolvendo em cima daquilo, Não, né? e é um assunto, como você falou, que é muito amplo, né? É. Então, se a gente adentrar nisso... Gente, vai umas 10 horas de podcast, você não tem noção. É muito bom isso. Mas ouve, Bruna, E não tem a regra. Kátia Aranaca também fala sobre anticoncepcional. Fala. E ela é muito adepta do DIU, Aham, sabe? Em aham. todos os coisas, pra gente jovem, tudo, qualquer idade. E aquilo que eu tava falando, né? Só que assim, ó, a grande maioria das pacientes não tem condições. Se não tem um Sim. convênio que dá para Não tem aquela condições paciente, de- as pacientes não têm condições. E o DIU, no começo, ele arrebenta muito a pele delas, porque é progesterona artificial, e delas param o bloqueio, né? Sim. E a grande maioria da nossa região tem um padrão de ovário policístico, né? Isso tu Aham, sabe, tem, né, Bruna? tem. Que tu Aparece viste, né? Um bastante no padrão, Aham. um padrão muito da raça italiana, Muito. né? O tipo da alimentação, A alimentação. vem de mãe para filha, né? Genético. É verdade. Muito. E daí tu também, Gamba, que trabalha com cabelo, que tu vê a oleosidade daquele couro Aham. cabeludo, né? É um padrão, uma resistência à insulina, né? Que elas têm. Ai, que É maravilhoso. interessante. Não, é super legal isso. Meu Deus do céu. Pra vocês entenderem que vocês precisam de um médico que cuide da saúde, né? Exatamente. E aí ele vai conseguir ler, porque também não tem uma regra. O que funciona pra Bruna não é o que vai funcionar
para outro que é paciente, né? É Então, muito isso individual, assim. Não. É muito É importante. cada uma. E daí não tem como tu fazer uma coisa deixar regra. pronta no Sim. computador. Não existe isto. Sim. Porque eu olho para paciente e eu sei quanto que eu vou dar de estradiol, por exemplo, para usar Aham. transdérmico. Ou se eu quero dar um estradiol comprado em farmácia, Não, né? é muito natural particular, também, né? porque tem também, né? Também a gente tem hoje bastante aham. alternativa natural e de farmácias de grandes laboratórios, sim, né? sim. Também a gente tem. Sim. E às vezes eu faço essa opção, né? Às vezes eu acho que vale a pena, então eu faço essa opção. Mas 90% das vezes eu manipulo. Ai, coisa boa. Doutora Lia, muito obrigada. Foi um prazer, Foi um prazer, te conhecer. eu também amei. Coisa boa de amei ter falar aqui. com vocês. A gente amei. ficou Obrigado. bem feliz. Sim. Obrigada, gente. Beijo, Um abraço agradeço. a todo mundo também. E agradecer Um aos abraço. nossos apoiadores, Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com, Espaço Menon. Muito obrigado. Até o Beijo. próximo. Arrasou. Ai, Muito bom, mas muito bom, Bruna. Tu é muito bonita. ai obrigada. E tu é muito querido, Escolhi bem, Gamba. obrigado. Muito querido. Doutora Lia, você é muito apaixonante, né? Meu Deus. Viva! Não, eu sou Que viva. saúde, que Sim. vitalidade, Sim, que... Contagiante. Eu sou viva. O meu filho que dizia, mas mãe, mas tu não para um minuto, mãe. Porque eu assistia filme lendo, né? Então ele dizia, mamãe, mas como é que tu consegue Presta fazer isso? Mas eu não atenção, conseguia só ficar da frente parada na televisão. Faz 20 anos, Bruna, que eu não sento na frente de uma televisão. Sério, faz 20 anos eu não fico parada, eu não consigo. E eu...